bem antes de portugueses e espanhóis se aventurarem pelos mares do Atlântico. Uma região que hoje conhecemos como Galícia já era habitada por comunidades da Idade do Bronze. Vindas da Europa Central, diversas tribos celtas se estabeleceram ali, misturando-se gradualmente com os povos locais. E dessa fusão nasceu algo novo: povoados fortificados, que mais tarde seriam chamados de castros, inaugurando o que hoje conhecemos como cultura caxitreja. Essas pequenas fortalezas comunitárias começaram a surgir há quase 2.800 anos. Elas eram construídas em colinas, penínsulas ou outras áreas elevadas, o que garantia uma visão ampla e, claro, muita proteção. Estima-se que existiam milhares de castros espalhados pela região, e muitos deles precisavam lidar com rivalidades internas, saqueadores e eventuais invasores. Por isso, a escolha do local era estratégica, e as aldeias eram reforçadas com muralhas impressionantes. Tirando os conflitos, o dia a dia era simples, típico de povoados pequenos. Cada castro reunia dezenas ou até centenas de habitantes. Eram famílias que trabalhavam juntas para produzir alimentos, utensílios e ferramentas. Suas casas, geralmente circulares, eram feitas de pedra e cobertas com palha ou madeira. Esse formato circular era uma herança das tradições celtas, perfeitamente adaptado ao clima frio e ventoso das regiões de onde eles vieram. Dentro de cada casa havia um espaço para o fogo, que servia tanto para cozinhar quanto para aquecer o ambiente durante o inverno. Além disso, encontravam-se ferramentas agrícolas, objetos domésticos e camas improvisadas com peles de animais ou bancos de pedra cobertos com palha. Para sobreviver, eles cultivavam centeio, cevada, trigo, legumes e criavam gado, porcos e galinhas. Muitos castros também abrigavam oficinas para a produção de armas e ferramentas. Por séculos, essas aldeias mantiveram sua identidade praticamente intacta, até a chegada de um novo e poderoso império. Os romanos, por volta de um século depois de Cristo, Roma alcançou o território caxitrejo e encontrou ali inúmeros povoados fortificados. Os romanos passaram a chamar a região de Galícia e os assentamentos de Questros, um termo que associava as aldeias a acampamentos fortificados. O interesse do Império Romano era claro: dominar a população local e principalmente seus recursos minerais, especialmente ouro e ferro. A resistência durou décadas, mas aos poucos, muitos questros foram dominados e incorporados ao sistema romano. Novas leis, costumes e modos de vida foram impostos, e algumas aldeias acabaram se transformando em pequenas cidades romanizadas, que eles chamavam de síbidas. Com essas mudanças, alguns povoados passaram a ter ruas pavimentadas, estruturas retangulares e outras construções típicas de Roma. Mesmo assim, o modo de vida celta não desapareceu por completo. Tradições, a língua e práticas rurais continuaram vivas por muito tempo, misturando-se gradualmente à cultura romana. No geral, a arquitetura original se manteve, já que o interesse de Roma estava mais na extração de recursos do que em criar grandes cidades no alto das colinas. Entre os exemplos mais impressionantes que sobreviveram até hoje está o Castro de Santa Trega, localizado no topo de um monte. Ele tem uma vista estratégica para o rio e para o oceano. Sua posição oferecia vantagens defensivas e facilitava o comércio com outros povos que navegavam pela costa. O sítio arqueológico preserva centenas de estruturas circulares e mostra como a comunidade vivia da agricultura, da criação de animais e da pesca, que era abundante por causa da proximidade com o mar. Outro exemplo marcante é o Castro de Baro, construído em uma península rochosa há cerca de 2.400 anos.
Sua localização, quase totalmente cercada pelo mar, oferecia uma proteção natural incrível, e muralhas robustas reforçavam ainda mais a defesa. Dentro dele foram encontradas evidências de pesca, coleta de mariscos, agricultura e até oficinas de metalurgia e tecelagem, o que mostra que eles tinham uma economia bem variada. Já no interior da Galícia, o castro de Viladonga representa uma fase mais avançada da cultura castreja, já sob forte influência romana. Diferente dos castros costeiros, era um povoado essencialmente agrícola, protegido por uma grande muralha e vários sistemas defensivos. Com o tempo, suas casas passaram do formato circular celta para o retangular, mais romano. Ainda assim, o castro manteve suas características tradicionais por muitos anos. Em outros casos, a romanização foi muito mais intensa. O castro de Sant Cibrau de Las, um dos maiores e mais misteriosos da região, passou por várias fases de construção. Ele era cercado por múltiplas muralhas e possuía áreas específicas para comércio, administração e habitação. Seu layout, com ruas longas e estruturas retangulares, revela o forte impacto da presença romana. E o mais incrível é que apenas uma pequena parte desse imenso sítio foi escavada até hoje. Por outro lado, alguns castros permaneceram praticamente intocados. O castro de Borneiro é considerado um exemplo puro da fase celta, pois não chegou a ser romanizado. Localizado numa encosta, ele é cercado por uma grande muralha e guarda dezenas de fundações de casas. Nas escavações, foram encontrados utensílios domésticos, cerâmicas decoradas e objetos de bronze. Acredita-se que Roma não investiu em povoados menores ou sem grande interesse mineral, e isso permitiu que esse castro preservasse sua identidade original. Mas também temos o extremo oposto, como a Cíbida de Armeá, um antigo castro que foi totalmente transformado pelos romanos em uma verdadeira cidade. Lá surgiram construções retangulares, ruas de pedra, templos e até estruturas que lembram piscinas. Os objetos encontrados, como pesos de balança e inscrições em latim, revelam um centro ativo de comércio e uma forte assimilação da cultura romana. Com o passar dos séculos, muitos castros foram sendo modificados ou abandonados. A região foi oficialmente incorporada ao território chamado Espanha, e o latim substituiu gradualmente os antigos dialetos celtas. Costumes, religiões e modos de vida também mudaram, e a população começou a migrar para cidades maiores e mais romanizadas. O resultado foi o abandono progressivo dessas aldeias fortificadas no alto das colinas. Hoje, dos mais de 2.000 castros identificados apenas na Galícia, a grande maioria ainda permanece soterrada. As escavações são caras e demoradas, o que significa que boa parte dessa história fascinante continua oculta sob camadas e mais camadas de sedimentos. Os castros celtas da Galícia representam um dos capítulos mais marcantes da história antiga da Península Ibérica. Eles revelam a engenhosidade, a adaptabilidade e a organização de povos que, mesmo enfrentando tempos difíceis, deixaram um legado que até hoje impressiona pesquisadores e visitantes. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!